Sempre que Deus nos chama, sempre que Deus tem esse encontro conosco, sempre que nós ouvimos a voz de Jesus, em algum momento o Senhor declara uma palavra para nós, uma promessa para as nossas vidas, e eu me lembro, porque nesse processo que o Senhor tem me falado sobre proteger a promessa, eu me lembrei de uma experiência minha que eu tive com Deus. Vocês sabem muito bem que eu nasci num lar cristão, então toda a minha vida eu tenho uma experiência com Deus, tive uma vida com Deus, mas teve um momento específico onde eu entendi que Deus estava ali me chamando, onde eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Eu tinha 15 anos de idade e eu estava, obviamente, na adolescência e com muitas questões. Eu tinha muito mais amigos fora da igreja do que dentro da igreja, e aquilo me deixava um pouco distante do que Deus tinha para mim. E eu decidi, naquele momento que eu estava com a minha vida muito espiritual, muito fria, e apesar de eu ser uma adolescente, eu tinha bastante consciência disso, de que eu estava com a minha vida espiritual fria, e eu decidi ir para missões. Eu fui, na verdade, era um impacto da Jocum. Esse impacto a gente ficava, eu acho que eram 10 dias, em uma cidade, e ali naquela cidade, durante a manhã, nós recebíamos a palavra de Deus, éramos ministrados, e à noite nós descíamos para o evangelismo em si. E assim, era tão engraçado, porque eu não estava numa vida espiritual, nossa, mega blaster, não estava. É exatamente por isso que eu queria ir, porque eu sabia que Deus estava me chamando. E eu fui sozinha, e quando eu falo sozinha, gente, é completamente sozinha. Eu entrei no ônibus, eu não conhecia uma pessoa. Então, para você ver como eu estava determinada a encontrar Jesus ali, porque para um adolescente sozinho é bem difícil. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu considero que o meu processo de conversão aconteceu ali, nos meus 15 anos. Eu já era batizada com o Espírito Santo desde os 9 anos de idade. Eu já era batizada nas águas desde os 10 anos de idade. Mas eu considero que a minha conversão, que eu ouvi Jesus falar comigo, foi naquele período de missões curto. E eu me lembro o que o Senhor falou, eu me lembro onde eu estava. Eu me lembro que foi numa das ministrações que eu estava ajoelhada, uma pessoa veio orar por mim, e ela começou a falar todas as promessas que o Senhor tinha para a minha vida. E a partir daquele momento, a minha vida transformou. Porque eu lembro que até eu descia, quando a gente ia para a cidade, para falar de Jesus, eu estava num fogo que eu falava de Jesus dentro do banheiro. A primeira pessoa que eu orei, a pessoa aceitou Jesus, foi dentro do banheiro do centro de Campos do Jordão, porque esse impacto era em Campos do Jordão. E eu liguei para o meu pai do orelhão, porque não tinha celular, tá bom, gente? Sim, sou velha, assumo. Não tinha celular, liguei para o meu pai, eu orei uma pessoa, ela aceitou Jesus, filha, como que foi? Eu entrei no banheiro, na verdade, só ia no banheiro mesmo, mas aí eu vi lá, tinha uma menina chorando muito, e eu tive coragem de falar para ela sobre o amor de Deus, e ela aceitou Jesus ali. E lindo, foi a promessa que o Senhor tinha para a minha vida, foi a experiência que eu tive com o Senhor, e eu tenho certeza que nesse momento, talvez você esteja lembrando a sua experiência com o Senhor. E naquele dia eu recebi uma promessa. Mas a promessa não aconteceu no dia seguinte, nem no outro, nem em 10 anos, nem em 20 anos. Ela está no processo de acontecer. E o que acontece conosco é que quando nós não tomamos o cuidado de proteger a promessa, nós perdemos ela de vista. Nós esquecemos da promessa. Nós perdemos ela como sendo nosso guia. Nós não esquecemos que ela, na verdade, é a nossa bússola. E a gente acha que porque está demorando, ou porque as coisas não estão acontecendo, ou as dificuldades da nossa vida, nossa história. E, gente, eu vou te falar uma coisa, de 15 anos para cá, eu tive umas histórias que eu poderia ter toda a desculpa do mundo para falar, Deus errou a mira, não era eu. Mas era eu. Assim como é você. E se a gente não protege a promessa no meio do caminho, nós perdemos ela. Nós deixamos ela escapar no meio dos nossos dedos. Nós esquecemos que o Senhor falou conosco. E daí a gente vive uma vida diante de Deus. Vivemos uma vida vindo na igreja todos os domingos. Amamos ao Senhor, mas nada rompe. E você começa a ver como a sua vida é igual nos últimos 10, 20, 15 anos. Por quê? Será que Deus te chamou para que a sua vida seja igual? Ou será que talvez você não protegeu a promessa?
e ela acabou se perdendo. Vocês estão entendendo? Vocês sabem que eu gosto que vocês conversem comigo, né? Eu odeio falar sozinha. Então, por gentileza, fala uns amém aí, uns aleluia. Já estou entendendo, na canela, qualquer coisa, tá? Mas fala que você está aí. E a Bíblia é cheia de histórias de homens e mulheres de Deus que receberam a promessa do Senhor. E se nós formos ver, nenhum deles, as coisas acontecem no dia seguinte, assim, ó. Quem aqui participa de célula? Quem aqui recebeu a palavra 3 sobre Paulo, que ele ficou 3 anos na Arábia? Não é instantâneo, gente. Não é instantâneo. Mas a gente vê todo mundo na internet, a gente acha que as pessoas, né, do nada aceitou a Jesus, já está ganhando uma multidão, que do nada se formou na faculdade e ficou rico no dia seguinte. A gente acha que para todo mundo é instantâneo, e não é. Para todo mundo existe um processo da promessa, e nesse processo da promessa, a gente deixa ela escapar de vista. Quantas pessoas na Bíblia a gente consegue ver que Deus prometeu algo, e que se cumpriu muitos anos depois? Porque é assim. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o rei Davi, e nós vamos passear bastante aqui em 1 Samuel, quem está fazendo as leituras aí, acabou de passar por 1 Samuel, quem está firme e forte na leitura bíblica, mesmo com alguns dias meio atrasados? Ai meu Deus, essas mãos estão ficando menores. Ainda dá tempo, gente, ainda dá tempo, corre atrás. Se você escapuliu alguns dias, gente, não fica desesperado assim, vou colocar em dia, vou ler assim, não. Daí pega do dia que você está, depois você volta, tá bom? Porque senão não adianta nada. 1 Samuel 16, 13, é quando o Senhor escolhe o rei Davi, e ali ele tem o chamado dele. 1 Samuel 16, 13 diz assim, Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel então voltou para Ramá. Quem leu 1 Samuel percebe que o rei Davi, que nesse caso não era rei, era só um pastor de ovelhas, recebe uma unção e ele continua pastor de ovelhas. Vocês perceberam isso? Nada mudou. Ele continua pastor de ovelhas. Mas por que a gente acha que a gente recebe uma palavra e no dia seguinte, pá, a gente vai estar aqui, ó, numa igreja lotada? A gente não tem nem o processo de proteger a promessa. Então, Samuel é chamado por Deus, escuta, Deus fala para ele, Saul está pisando na bola, está ruim, vou escolher outra pessoa. Deus escolhe outra pessoa, escolhe Davi. Samuel, tem certeza, Senhor? Ele é apenas um pastor de ovelha? Sim, Senhor. Deus falou para ele, vocês olham a aparência, eu olho o coração, está ali escrito. Então, o Samuel vai lá, unge a Davi, e a Bíblia fala que Samuel voltou para Ramá, voltou a fazer suas coisas. E Davi, gente, voltou a cuidar das suas ovelhas. Porque ele tinha uma promessa, mas ainda não era tempo. Ele tinha um selo do Senhor. Sim, você vai ser alguém que eu preciso de você. Mas ainda não era tempo, precisava amadurecer. E hoje eu vou falar com vocês sobre 3 coisas que nos ajudam a proteger a promessa dentro de nós. E o como muitas vezes, nesse processo dessas 3 coisas, desses 3 pontos, nós falhamos. E um deles, o primeiro deles é o ambiente. Fale comigo, ambiente. De novo, ambiente. É só para garantir que vocês estão acordados, não tem significado nenhum. O ambiente que a gente está, ele pode construir ou destruir a promessa. E aqui é engraçado porque logo depois que Davi foi ungido, e ele continuou a sua vida normal, então não é porque Deus vem e fala para você, eu conto com você, tenho para você grandes coisas, você vai ser um ganhador de almas, que no dia seguinte você fala lá para o seu chefe, por favor, assina minha demissão, o Senhor falou que eu vou ser pastor. Não é assim. Davi voltou a ser pastor de ovelhas. E acontece no capítulo seguinte aqui, gente, se vocês não se incomodarem, a gente vai ler bastante. Quem gosta da Bíblia? Todo mundo? Podemos ler bastante? Então vamos ler bastante. O povo de Israel, ele tinha escolhido o rei Saul, Deus tinha ungido o rei Saul, e Deus estava com eles.
Deus estava respaldando eles. Eles iam para a guerra e o Senhor falava com eles, faça isso, isso e aquilo, e eles realmente conquistavam as nações, porque era um tempo de conquista que o Senhor tinha para aquele povo. Não tem nada a ver com o que hoje nós vivemos, é uma outra época, mas o Senhor tinha para eles um respaldo e um tempo de conquista, e o Senhor estava com eles, e eles estavam vendo os milagres, eles conheciam o poder do Senhor, eles sabiam quem era o Senhor. Mas acontece uma situação ali, em que eles se posicionam para ir para a guerra, e que eles começam a ter medo. Vamos passear pela Bíblia? Vamos lá então em 1 Samuel, aí onde vocês estão mesmo, 17, nós vamos ler a partir do versículo 1, para contexto. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Isso era comum para eles. Eles já faziam isso, eles estavam num tempo de guerras, eles já estavam acostumados a fazer isso, com o respaldo do Senhor. E os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras. Tinha um vale no meio, um de um lado, o outro do outro. Um guerreiro chamado Golias, quem conhece Golias? Todo mundo sabe quem era Golias? Que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Eu não consigo nem imaginar o que é 2,90 metros de altura. Quantos metros você tem? Quanto você mede, Choco? 1,90, já é alto pra caramba, a gente já tem que olhar para cima. Pensa mais 1 metro acima disso. É muito. Depois a gente pode ser o filho no seu colo para ver quanto que fica, tá bom? 1,90 m. Era grande. Ele usava um capacete de bronze. Pensa a pequena cabeça desse ser, né? Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Pesava mais que eu a couraça dele. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E a ponta de ferro, só a ponta de ferro da lança dele pesava 7,2 kg. Vocês estão entendendo, né? Estão visualizando aí? Quem é criativo consegue visualizar? O Golias. Ótimo, visualiza aí. Seu escudeiro ia à frente dele. E Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Eu não sou um filisteu? E vocês, servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. E se ele puder lutar e vencer-me, pronto, já acabou a guerra, nem precisa ter guerra, nós seremos seus escravos. Mas se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e servirão. Era bom não ter guerra, 2 homens se lutarem, mas o outro era Golias, vocês estão entendendo? Então estava um pouquinho difícil. E ele acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos até aí. Só um detalhe, no versículo 16 fala assim: durante 40 dias esse filisteu ficou aproximando-se de manhã, de tarde, de noite. Ele falava: não vai vir lutar não? Vem aí, a gente nem precisa de guerra, é só lutar alguém contra mim. Tá fácil, é 1 contra 1, mano a mano. 40 dias. Esse era o ambiente que eles estavam. E aqui fala que Saul e todos do exército ficaram com medo. Eles ficaram atônitos, olhando aquele ser de quase 3 metros de altura, com um capacete de bronze, uma couraça de bronze, uma espada, um negócio que era uma coisa apavorante, dava medo. E sabe o que acontece? Aquele ambiente de medo fez eles esquecerem da promessa. Aquele ambiente de desafio fez eles esquecerem que Deus estava com eles. Eles ficaram tão atônitos, né? A Bíblia fala assim que eles ficaram atônitos, que eles nem sequer pensaram em alguma ideia brilhante, tipo, vamos orar? Entendeu? Uma ideia. De repente. E qualquer semelhança, mera coincidência conosco. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida e que a gente fica tão atônito
E a promessa de Deus para nós é tão grande, e as coisas parecem que nos distraem, que a gente fica tão atônito, que a gente nem tem a brilhante ideia de, vamos orar? Não temos. Porque a gente está focando naquele Golias gigante, com aquela couraça, com aquele capacete, com aquela espada, com não sei o que lá. E esquecemos que a gente tem do nosso lado Deus. Quem é Golias, minha gente? E aquele povo estava imerso nesse momento de medo. E cada vez que Golias vem, e Golias sabia o poder mental que ele tinha de entrar na mente deles e colocar medo. E todos os dias ele fazia a mesma coisa. Era um cara de pau, né? Todos os dias ele ia lá, com a couracinha dele, que não era nadinha, e falava, vem aí, gente, um só, manda vir. E eles ficavam com medo. E o ambiente que se instaurou ali era um ambiente de medo, e não mais um ambiente de fé, inclusive que não tinha nada a ver com aquele exército, que tinha que estar lembrando tudo que Deus tinha feito por eles, que nem fazia tanto tempo assim. Mas eles foram permitindo que o ambiente ficasse um ambiente de medo. E eles estavam imersos no ambiente de medo. E muitas vezes nós estamos imersos num ambiente de medo. Estamos imersos porque é difícil demais, é grande demais, é caro demais, é longe demais. E o ambiente vai fazendo com que a gente esqueça da promessa. Deixe a promessa ir embora entre os nossos dedos. E acontece algo aqui que, de repente, Davi, que estava lá cuidando das suas ovelhas, o pai de Davi chama ele e fala, escuta, todos os seus irmãos estão lá na linha de batalha, vai lá levar umas comidinhas para ele, para ver como é que está, se está todo mundo bem, todo mundo vivo. Vai lá dar uma checada. Davi estava em que ambiente? Das ovelhas. Davi estava em que ambiente? Conectado com Deus. Davi estava em que ambiente? Ele tinha recebido uma unção e continuava a sua vida normal, porém ele continuava conectado com Deus. E quando ele chega lá, ele chega, né, para levar uma matulinha, uma marmitinha, gente, um comes para os seus irmãos. E ele chega lá, e a hora que ele chega, olha só o que acontece. Vamos ali no versículo 1 Samuel 17, 23. Olha o que acontece. Enquanto ele estava lá, levando a comidinha para os seus irmãos, conversando com a galera, enquanto estava conversando com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Todos os dias ele lançava. E daí que aconteceu que Davi ouviu. E Davi, oxe, que é isso aí, minha gente? Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de... Que ambiente que eles estavam? De medo. Os israelitas fugiram cheios de medos. E diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Mas o rei vai dar grandes riquezas a quem o vencer. E também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos. Seria ótimo aqui no Brasil nesse momento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E Davi perguntou assim para os soldados. O que é mesmo que ele vai receber? Quem lutar ali? Fala de novo, só para ver se eu ouvi bem. Ganha uma mulher, isenção de impostos e que mais? Riquezas? E ele pergunta o que vai levar. Mas a frase que me chama, obviamente, ele ficou interessado nas coisas, estava interessante a proposta. Mas o que ele fala é, quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Como assim vocês estão com medo? Não estou entendendo. Como que vocês estão com medo? Quem que é esse filisteu? Quem ele é? Ele sabe quem está aqui desse lado? Como assim? E esse inconformismo tomou conta de Davi de tipo, gente, o que está acontecendo aqui? Vocês sabem quem vocês são? Vocês sabem a quem vocês servem? Quem é ele para vir falar algo de nós? Eu estou trazendo essa história e esse contexto para vocês entenderem o que é alguém que protege a promessa, porque ele não se permite estar em ambientes que matam a promessa. Quando você tem uma promessa na sua vida, não cabe mais certos ambientes, porque eles matam a promessa dentro de você.
Todos eles tinham a mesma promessa, eles sabiam que eles faziam parte de um exército vencedor, mas eles nem lembravam mais disso, porque tinha um filisteu falando assim, vem aí. E eles esqueceram. E é isso que acontece conosco. Se você não está num ambiente onde você ora, onde as pessoas na sua casa falam sobre a promessa, onde vocês exercem a fé, as promessas elas vão indo embora do seu coração. Porque é um ambiente de medo. Mas Davi chegou cheio do Espírito Santo. E ele olhou aquele ambiente e falou, está tudo errado aqui, gente. O que está acontecendo aqui? Está tudo errado. E sabe, não era apenas o ambiente, porque daí começou a acontecer coisas que acontecem conosco. Às vezes a gente está até cuidando do ambiente. Não, vou ficar com galera de fé, vou até escolher uns amigos, que esses amigos não têm nada a ver, vou deixar esses para lá, vou escolher aqui um ambiente de fé. Mas quando você começa a compartilhar as coisas que talvez Deus tenha te falado, acontece o que aconteceu com Davi. No versículo 28 fala assim, enquanto Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, tendo essa conversinha, como assim, gente? O que está acontecendo aqui? Eliabe ficou muito irritado com ele, perguntou, por que você veio até aqui? O que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas suas ovelhas? Você não tem cuidado da ovelha? Vai cuidar da ovelha? Eu sei que, olha o que Eliabe falou para ele, eu sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, e você só veio aqui para curiar, trocando em miúdos. Vocês acham que Davi tinha um coração mau? Vocês acham que Davi era presunçoso? Vocês acham que Deus escolheria alguém que tinha um coração mau e presunçoso? Quem provavelmente era mau e presunçoso? Eliabe. Mas as pessoas começam a jogar em nós aquilo que eles são. E se nós não estamos numa atitude de proteger a promessa, a gente começa a acreditar. Quantas vezes você já ouviu que você não era capaz, que o Senhor não poderia te usar? Por que você? Por que não outra pessoa? Vai lá cuidar das suas ovelhinhas. O que você está fazendo aqui? Não tem nada a ver com você. Você errou tanto na sua vida, como assim que Deus pode te usar? Você acredita mesmo que você é uma pessoa boa, depois de tudo que você fez? Um ambiente que pode destruir aquilo que Deus tem dado para você. Como se não bastasse Eliabe colocar sobre ele essas palavras negativas, e que graças a Deus ele não acreditou. Seguindo, ele também passa por isso com Saul, o próprio Saul. Fala para eles no versículo 33, Saul ficou sabendo que ele queria lutar, e Saul falou assim para ele, mas escuta, você não tem condições. Olha essa palavra, gente, está aqui. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Quantos de nós aqui já ouvimos que nós não temos condições? Quantos de nós fomos menosprezados por aquilo que Deus falou para nós? Quantos de nós deixamos a promessa escapar, não protegemos a promessa, porque a hora que vem o menosprezo de outras pessoas, esse ambiente de menosprezo, a gente acaba acreditando no que eles estão falando, e não naquilo que Deus está falando de nós. Faz sentido? Fala, ai. Só para meia dúzia, tá bom. Meia dúzia tá bom, você alcançou, o Senhor já está sendo engrandecido. Às vezes a gente tem conversas e que nós acreditamos no menosprezo dos outros. Você é muito jovem, você é muito pecador, você não fala direito, você não tem nenhum amigo, como que você vai ganhar as pessoas para Jesus? Você trabalha demais, você é um péssimo naquilo que você faz, você não tem condições. E cada vez que a gente acredita nessas palavras, nós somos levados novamente para esse ambiente de medo, e nós somos levados para um ambiente que rouba aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós preferimos acreditar em palavras mentirosas do que naquilo que o Senhor tem para falar. Por que será que é mais fácil para a gente acreditar em palavras mentirosas do que naquilo que o Senhor tem para nós? Por quê? Você não tem condições. Não é uma palavra que vem de Deus. Ela não tem que fazer parte do seu coração. Não tem. Não tem.
E esse ambiente que ele estava, ele podia ter matado. Porque a verdade é que, vamos ser bem sinceros, Deus normalmente ele não é convencional nas coisas que ele pede para nós. Então até parece loucura mesmo, né? Tipo, até parece um menino lá que cuida de ovelha, vir lutar contra Golias, é meio esquisito. Como é esquisito todas as outras promessas de Deus, e talvez aquilo que Deus prometeu para você também seja meio esquisito. Mas se você parar para analisar, gente, é estranho. Noé nunca choveu no mundo, mas por favor, construa uma arca. Tido como louco. Ele foi tido como louco, porque era esquisito, não era convencional. Maria, você ficará grávida do Espírito Santo. Esquisito, gente. Tidos como louco, não é convencional. Quem mais? Josué, vai lá e grite com o muro. Ah! Tido como louco. Jesus, vai ser amigo de prostitutas. Ou de assassinos. Pecadores. Tido como louco. E daí, às vezes, só porque Deus falou para você, vai pregar na rua ali para aqueles noia. Você fala assim, ai Deus, meio esquisito esse negócio aí. Sim. Sempre que se trata da promessa de Deus, de algo que Deus quer que você faça, vai sair do convencional, gente. Vai sair do convencional. Não vai ser convencional. E é por isso que sou eu e você. Porque não vai ser convencional. Por isso que eu estou aqui. Nada convencional. Por isso que você foi chamado. Nada convencional também. Então não fique pensando assim, mas aquilo que Deus me chamou para fazer parece tão esquisito. Então porque foi Deus mesmo. Se fosse você, você não estaria nem pensando nisso. Foi Deus, pode ter certeza. Porque todos aqueles que tiveram uma promessa e acreditaram na promessa, eles eram tidos como louco porque não era convencional, mas faz parte de proteger a promessa, a gente acreditar naquilo que o Senhor falou para nós. Acreditarmos que sim, Deus nos chamou, acreditarmos que sim, parece maluquice, mas Deus está me chamando para ir para sei lá onde, para pregar o Evangelho. Cadê a Nath? Nath vai para o Xingu. Ah, Nath, vai para o Xingu. Aliás, gente, se vocês quiserem ofertar na vida da Nath, ela está indo para o Xingu para fazer uma missão, ali com uma pessoa, com um grupo de médicos, e ela está precisando de apoio. Então, vai para o Xingu. É esquisito? Sim, é esquisito. Nunca dormi numa barraca, coitada. Menina de condomínio. Mas é fora do convencional, é o que o Senhor tem para nós. É o que o Senhor tem. É o que o Senhor tem para você e para proteger a promessa. Nós precisamos acreditar nela. E o segundo passo, sabe o que nos faz acreditar na promessa? É confiar no amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é a base para a tua fé. Se você tem o mínimo de desconfiança que Deus te ama, você não consegue ter fé. O amor de Deus é a base para a construção da sua fé. É Ele que protege a promessa. E se você realmente acredita, o Senhor me ama a ponto dele não me abandonar, o Senhor me ama a ponto dele falar essas coisas esquisitas para mim e cumprir, o Senhor me ama a ponto de colocar em mim tudo aquilo que eu não tenho, isso é a base da tua fé. Agora, se em algum momento você desconfia, como por exemplo, Senhor, o Senhor não está me vendo? Estou me sentindo um pouco abandonada. Fé, não tem. Senhor, estou preocupada. Não tenho dinheiro para pagar as contas. Senhor, como que vai ser o meu futuro? Eu não consigo ver. Vocês conseguem entender que a base da sua fé é você confiar que Deus te ama? Daí não parece muito mais fácil? Porque se você acredita que Deus te ama, você acredita que Ele está cuidando de tudo, está se encarregando de todas as coisas. Ele está se encarregando de fazer as coisas acontecerem na sua vida. E foi isso que aconteceu com Davi. Ali a partir do versículo 34, ele fala assim: Davi, entretanto, disse a Saul, Saul, eu sei que eu sou pequeno, eu não tenho nenhuma armadura, mas eu tomo conta das ovelhas. E quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Opa, daí já começou a ficar meio esquisito de novo. Oi? Leão e urso? Como assim? E eu dou golpes. Já fico imaginando Davi brigando com o leão.
Não dá, é muito engraçado. Eu dou golpes e livro a ovelha de sua boca. E quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Vocês conseguem imaginar? Parece um desenho animado na minha cabeça. Pega pela juba e pá, até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso, eu gosto desse xingamento. Quando não puder falar palavrão, gente, fala, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Se o Senhor me livrou das garras de leão e das garras do urso, Ele me livrará também das mãos desse filisteu. E diante disso, Saul disse a Davi, vai, que o Senhor esteja com você. Sabe qual era a diferença de Davi do restante daquele exército que poderia ter feito isso antes? Davi confiava no amor de Deus. Davi sabia quem ele era em Deus. Davi sabia quem Deus era por ele. E enquanto ninguém estava vendo, ele estava lá, pá, batendo no leão. Ele estava lá batendo no leão. Ele estava lá batendo no urso. Ninguém estava vendo, mas naquele momento ele sabia quem Deus era com ele sabia quem ele era. E no momento de ir lutar contra um filisteu, ele também sabia quem ele era. E no momento em que você está no seu quarto orando pelo seu filho, você sabe quem você é. E no momento em que você vai ganhar almas e pregar o evangelho, você sabe quem você é. Quando a gente aceita o amor de Deus, queridos, não importa se estamos no palco, se estamos de joelho no chão, nós sabemos quem nós somos. E isso é o que a Bíblia diz sobre entrar confiadamente na presença de Deus. Porque nada é impossível. Nada é impossível. Quando nós sabemos quem nós somos e confiamos no amor de Deus sobre as nossas vidas, nós entramos confiadamente no trono da graça de Deus, porque é ali que nós conseguimos as respostas. Não é num campo de batalha, porque a resposta já foi dada antes. E a resposta é o amor de Deus sobre a sua vida. E você precisa começar a acreditar nesse amor. E sabe, é muito natural que a gente tenha medo. É tão natural que a Bíblia fala em inúmeros lugares, quando Deus chamava as pessoas, Ele falava, não tenha medo. Porque nós temos. Porque o medo é exatamente contra aquilo que Deus tem para nós. Quando o anjo apareceu para Maria, está lá em Lucas, nem precisa abrir, mas está em Lucas 1:30, fala assim para Maria. O anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Olha como Deus já começa a promessa para Maria. Você vai ficar grávida do Espírito Santo. É meio esquisito, mas faz o seguinte, não tenha medo. É assim que Deus começa conosco. Quando Deus chama Josué, Josué, meu servo Moisés está morto. Mas é o seguinte, não tenha medo, seja corajoso, porque você vai fazer esse povo passar aqui por esse rio e conquistar a terra prometida. O Senhor falou quando o povo estava ali passando pelo deserto, não tenham medo. Não tenham medo, eu vou fazer vocês herdarem a terra que eu prometi aos seus pais. E isso é o que Deus fala para nós, não tenha medo, porque não ter medo significa que nós estamos confiando no amor de Deus. 1 João 4,18 diz assim, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, mas quem teme não é perfeito no amor. Olha essa versão, fala, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo da sua vida. E se você quer proteger a promessa do Senhor dentro da sua vida, você precisa aceitar o amor de Deus e saber que é em cima desse amor que você constrói a sua fé, não em cima do seu intelecto, não em cima dos seus sentimentos, mas é em cima de saber, o Senhor me ama e Ele não me abandona, o Senhor me ama e Ele me escolheu, o Senhor me ama e Ele me chamou, e eu não sei como, porque é esquisito, mas eu vou fazer. É em cima do amor de Deus que você constrói a sua fé. E a última coisa é a persistência, a persistência, a persistência, a persistência, porque a gente é muito imediatista, gente. Como a gente não aguenta esperar? A gente não aguenta esperar. E o Senhor ali, naquele processo, vocês sabem o que aconteceu, mas eu posso ler, é que eu estou com o meu tempo atrasado, a gente ainda tem ceia. Ali naquele processo, eu acho lindo, vou te falar uma coisa, volta para casa e lê aqui 1 Samuel 17, porque é maravilhoso. E ele vai... E Saul tenta colocar nele, então vamos dar um jeitinho aqui em você, vamos tentar colocar uma proteção, não dá certo, obviamente.
E ele vai sozinho, ele vai em nome do Senhor Jesus. E ele fala, e mais uma vez, quando Golias vê Davi, menospreza ele fala assim, o que é isso? Está vindo comigo com um cajado? Você está achando que eu sou um cachorro? E Davi fala para ele assim, meu filho, eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você não está nem entendendo o que está acontecendo aqui. Então a Bíblia fala que Golias, com o seu escudeiro na frente, começou a sair correndo. Gente, eu faço tudo na minha cabeça já. Começou a sair correndo, aquela couraça pesada. E Davi, na maior paz, porque eu imagino assim, Davi na maior paz, pegou aqui a sacolinha dele, escolheu uma pedrinha, pegou o estilingue, que não era estilingue, e pau! Quando jogou na testa, foi tão forte que a Bíblia fala, eu não sei nem como aconteceu, né? Porque eu imagino que bateu assim, que ele caiu de costas. Não, mas a Bíblia fala que ele caiu de frente. Pá. Davi foi lá, cortou a cabeça de Golias. Pronto, venceu a batalha. Mas foi maravilhoso porque ele entendeu. Ele entendeu que ele não estava ali por ele. Ele não tinha um pingo de medo, um pingo de desconfiança. Ele não tinha um pingo de pensar, e se Deus não estiver? E se Deus me abandonar? E se não for o que o Senhor tem para mim? Isso não aconteceu. Olha lá no versículo 48, fala assim, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo, retirou uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com uma tiradeira, atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão, e assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira. Lindo! Maravilhoso! Mas ainda não era a promessa de Deus. Depois disso, ele voltou a cuidar de ovelhas. Ele ficou famoso, na verdade. Ficou famoso. Daí ele começou depois a trabalhar no palácio do rei. O rei começou a perseguir ele. O rei ficou com inveja dele. O rei não gostava que ele estava ali. O rei tentou matar ele. Cadê a promessa? Ainda não. Ainda não. E passou anos e anos, e Davi continuou no processo de proteger a promessa, até que ela se cumprisse. Não é porque acontece uma coisa boa na sua vida, um milagre bom, uma alma que você ganha na sua célula, algo maravilhoso, que aquilo é a promessa de Deus. E daí, às vezes, a gente se contenta com aquilo, e perde a promessa de vista de novo, porque não é aquilo. É legal ganhar do gigante? Bacana pra caramba, está na Bíblia até hoje, a gente lê. Mas era a promessa? Não. Ainda tinha que ter muita perseverança, muita persistência, muito joelho no chão, muita oração, para não perder a promessa de vista. Não perder a promessa de vista. E isso, Deus tem me falado tanto sobre aquele versículo que está em Mateus 7, 7 e 8, que fala, se vocês quiserem ler comigo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E porque aquele que pede, recebe, que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E sabe o que eu tenho colocado na minha mente? Eu tenho lido assim, pede até que seja dado. Busque até que você encontre. Bata até que a porta seja aberta. E, gente, isso não é rápido, precisa de persistência, precisa de resiliência, precisa de fé, precisa esperar. E para a gente não perder a promessa de vista, a gente tem que escolher os ambientes que a gente anda, quem a gente ouve. Temos que escolher, entender o amor de Deus por nós e que Ele não falha. E precisamos continuar perseverantes, 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 até que aconteça. Você imagina se todos nós que estamos sentados aqui, escolhêssemos acreditar na promessa que o Senhor deu para nós? O que a gente faria com São Paulo? Meu Deus! Você imagina se cada um que está sentado aqui lembrasse do que o Senhor prometeu para você e decidisse não perder de vista, até que acontecesse. Você tem uma noção do que nós faríamos nessa cidade? Do que você faria na sua família? Daquele seu filho que está desviado voltasse, até que a porta se abra.